Os objetivos da Lei 8.009 de 90, do bem de família, que está consagrado aí no Código Civil Brasileiro, e também os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, é algo importante, de extrema relevância e que vai garantir, fazer com que a entidade familiar não sofra uma penhora, não tenha aí seus bens contristados para o pagamento de dívidas que forem feitas aí ou sejam decorrentes de alguma questão judicial. Silvio Salvo-Venosa, ele conceitua o bem de família como uma porção de bens que a lei resguarda como características de impenhorabilidade em benefício da constituição e permanência da moradia para o corpo familiar. Ou seja, nós temos uma proteção dada por esse Instituto do Bem de Família e que vai resguardar, vai garantir e fazer com que este bem não venha a ser penhorado, garantindo aí o patrimônio mínimo ao indivíduo. É um meio de garantir um asilo inviolável à família, tornando-o imóvel, onde o mesmo se instala, o domicílio impenhorável e inalienável, enquanto forem vivos os cônjuges. Essa é a definição de Álvaro Villaça de Azevedo. Já por sua vez, nós temos o bem de família resguardado e que visa garantir aí condições mínimas de sobrevivência. A forma dada pelo Estado, uma proteção dada pelo Estado a fim de que se garanta a dignidade da pessoa humana. A Lei 8.009 de 90 estabeleceu a proteção tanto do bem imóvel residencial ou da entidade familiar, como dos bens que guarnecem a residência, excetuando somente aqueles que forem considerados supérfluos, ou seja, todos os bens que não estiverem ligados à manutenção mínima à qualidade de vida, tudo aquilo que for considerado supérfluo estará sujeito à penhora e será expropriado para o pagamento de dívidas. Já por sua vez, aqueles bens que forem considerados bens básicos, bens necessários à manutenção da boa qualidade de vida, não poderão sofrer penhora. O requisito, portanto, a ser analisado é o padrão médio da vida familiar, ou seja, nós vamos estar aí frente a uma penhora. Em uma eventual situação, o que deve ser analisado, portanto, é o padrão médio de vida. Se o sujeito, a entidade familiar, tem na sua residência uma televisão de 50 polegadas e ele tem 2, 3 televisões desse porte, nós não estamos falando de um padrão médio de vida familiar. Então, tudo aquilo que for supérfluo, tudo aquilo que for superior às necessidades basilares, às necessidades mínimas, poderão sofrer penhora e não estarão resguardados por esse instituto que visa a proteção, visa a proteção e dar garantia não somente ao bem imóvel, quanto também aos bens imóveis, que garantam a necessidade da dignidade da pessoa humana. Assim sendo, as altas taxas de inadimplência e também o descontrole financeiro por parte da população não pode ser protegido de maneira indiscriminada pelo bem de família. Nós estamos falando em dignidade da pessoa humana, ou seja, a garantia de um patrimônio mínimo ligado às necessidades basilares do indivíduo, da entidade familiar. Não podemos confundir o descontrole financeiro da população com aquilo que é considerado como básico. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do casal ou da entidade familiar não deve ser tratada de modo rigoroso ou absoluto. A lei, ela não tem por objetivo incentivar o calote, ela não tem por objetivo incentivar a falta de pagamento do devedor. Pelo contrário, ela visa tão somente a proteção, a garantia mínima para que aqueles bens, sendo imóvel ou bens móveis, não venham a ser penhorados para garantir aí a necessidade basilar do indivíduo. Somente são impenhoráveis os bens indispensáveis à habitação, à habitualidade ali da família. Assim sendo, nós estamos remetendo novamente à proteção dada pela Constituição Federal, que busca a garantia isonômica, tratando todos iguais de maneira indiscriminada,
fazendo com que todos os indivíduos tenham uma proteção dada pelo Estado, minimamente, para que possa ser protegido e resguardado em uma eventual situação de ser expropriado do seu patrimônio. Nós temos, com base nessa situação, o seguinte questionamento: não poderá o indivíduo sobreviver sem um computador, ou sem a sua secadora de roupa, ou o seu aparelho de DVD? Quantas pessoas vivem sem tais aparelhos eletrônicos em nosso país? Será indigna a sua manutenção ou apenas haverá uma perda de conforto? Veja só, a proteção dada pelo bem de família não está ligada ao conforto, está ligada sim à necessidade básica do indivíduo. Então nós temos aí uma situação a qual a jurisprudência vem respondendo com relação exatamente àquilo que vem a ser de hipossuficiente, aquilo que é imprescindível nos lares, pois é somente através disso que nós encontramos aquilo que é básico e necessário para a entidade familiar e que não será objeto de penhora. O STJ há muito vem trazendo julgados sobre bem de família e é importante a análise a respeito de entendimentos relevantes do STJ com relação à impenhorabilidade. O ordenamento jurídico pátrio adotou a responsabilidade patrimonial do devedor, ou seja, responde o devedor com todo o seu patrimônio. Assim sendo, as dívidas contraídas pelo devedor estarão sujeitas à expropriação do seu patrimônio para o pagamento, para que seja saldado. Essa regra, ela comporta exceções, tanto que o Código de Processo Civil traz a ressalva com relação às exceções contidas a esta regra. O legislador, ele consagrou a teoria do patrimônio mínimo, ou seja, será dado a garantia, a impenhorabilidade ao patrimônio mínimo do indivíduo. Aquilo que for ligado à necessidade básica da entidade familiar não será objeto de penhora e dessa forma vai ser preservado, garantindo a dignidade da pessoa humana com fundamento na Constituição Federal de 1988. O STJ, ele estende os contornos da Lei 8.009 de 90, não sendo apenas o conceito de família. Hoje nós temos a definição de família no mais amplo sentido da palavra. Nós temos aí, diferentemente das famílias tradicionais, nós temos um novo conceito das famílias modernas, pessoas solteiras, separadas, divorciadas, viúvas, e todos eles merecem proteção. Essa proteção ela é estendida e garante uma dignidade para todos os indivíduos. Lembrando que nós temos duas formas duas medidas de proteção. O bem de família involuntária, a qual a entidade familiar não precisa realizar nenhum ato para que o seu patrimônio venha a ser protegido, e o bem de família voluntário, que é um ato de previdência, a qual eu, sujeito de direitos, devo realizar um ato a fim de constituir a impenhorabilidade do meu patrimônio, que não deve superar 1/3 deste meu patrimônio no ato da instituição. Nós temos esta proteção que é dada, a impenhorabilidade que é dada à família, ela não é uma proteção absoluta. Nós temos a proteção que é relativa da impenhorabilidade, ou seja, frente às questões de impenhorabilidade, nós temos os trabalhadores que trabalham, os trabalhadores domésticos que trabalham em residência. A aplicação da impenhorabilidade, neste caso, não atinge outros trabalhadores que não tenham vínculo empregatício. Por exemplo, o pintor, o eletricista, aquele cidadão que vai lá para realizar um trabalho de maneira eventual, não conseguirá, em caso de ausência de pagamento, expropriar o imóvel para pagamento de crédito trabalhista. Já por sua vez, o empregado doméstico, aquele que possui vínculo empregatício, poderá sim expropriar o patrimônio do devedor a fim de que seja saldado o seu crédito trabalhista. Nós temos também uma outra hipótese de discussão com relação à constitucionalidade, é com relação aí à fiança.
O fiador que garante através de um contrato de locação, ele coloca o seu imóvel como sendo a proteção, ele coloca o teu imóvel como sendo responsável pelo pagamento de uma dívida. Assim sendo, se o João ele quer locar um imóvel e não possui uma garantia, ele chama o José e o José oferece o seu único patrimônio como forma de garantia. Se o João não paga o aluguel e sai devendo, o locador poderá expropriar o imóvel do José que foi concedido através de uma fiança e um contrato de fiança. Há uma grande discussão com relação a isso na doutrina, com relação à constitucionalidade desse tipo de situação. Entretanto, o STJ já se manifestou e afirmou a constitucionalidade para que não haja para que haja a penhorabilidade do imóvel do fiador. Assim sendo, o fiador estará passível de perder o seu imóvel caso esse seja dado em garantia. A pequena propriedade rural também tem aí uma ressalva no informativo 521 do STJ, que já decidiu que o bem de família deve constituir aí, em caso de imóvel rural, apenas a proteção, a sede e uma pequena fração que constitua esse imóvel rural, sendo possível aí de penhora o restante, o demais, aquilo que exceda a necessidade da moradia, aquilo que exceda o restante da moradia do imóvel rural. Lembrando a todos vocês que nós temos aí os tutores para estar tirando aí as suas dúvidas. Qualquer eventualidade, você consulte o material de apoio. Bons estudos, bom trabalho. Obrigado a todos.